Bom dia, amigos e amigas do Facebook e YouTube. Para quem não me conhece no Facebook, permita que me apresente. Meu nome é José Horácio da Silva, resido na cidade do Paulista, Pernambuco, metalúrgico aposentado, ex-petista, graças a Deus. Temos um canal no YouTube com o nome Velho Pardal. Nele desenvolvemos inventos tipo videoaula. Mas, dado o momento que está atravessando o país, já estamos aí prestes às eleições, domingo próximo, achei por bem usar o nosso canal para tentar ajudar o país a elegermos o candidato ideal. Refiro-me ao 17, Bolsonaro. Não tenho o dom da oratória, mas quando o assunto é ajudar o país, ajudar a nação, você não precisa ser exímio orador, basta ter vontade de ajudar e usar os recursos que tem em suas mãos, ao seu alcance. Eu acho interessante o formato com que o PT vem pregando democracia. É uma retórica sem fim. Inclusive, eles até falam, ventilam aos quatro cantos, que o que está aí, quer dizer, o governo atual e o governo que virá, pode acabar com a democracia. Muito interessante. Conforme a nossa língua, a língua pátria, o que é democracia? Governo em que o povo exerce a soberania. Sistema político em que os cidadãos elegem seus dirigentes por meio de eleições periódicas. Isso tem acontecido sempre. Então, o perigo está exatamente a esquerda assumir o poder, aí sim, essa democracia se encerra. Porque isso tem acontecido em outros quadrantes do planeta Terra e não seria diferente aqui. Principalmente o PT assumindo o poder, repito. Democracia se divide em direta, indireta, semidireta, é o caso hoje no Brasil, deliberativa, liberal e social-democracia. Nessa última, igualdade de direitos, justiça social e liberdade, é muito interessante, mas se praticada, se exercida por pessoas certas. Se pela esquerda, o sonho da liberdade, o sonho de igualdade de direitos se encerra tão logo começa. Mas antes que nos estendamos no assunto, deixa eu falar um pouquinho aqui sobre Dilma. Dilma ajudou a fundar o país. Uma indicada de Lula, que eu acho até, opinião minha, eu acho até que ela traiu o próprio Lula, porque pelo que podemos ver, assistir, Lula ficou 8 anos no poder, depois, conforme as regras da Constituição, deveria se afastar por 4 anos, depois poderia retornar. Então ele indicou Dilma, acredito que para ficar esse período na ausência dele. Mas eu acho que Dilma tomou gosto pelo poder e não largou o osso. E o resultado desse desfecho final foi isso aí que nós, infelizmente, presenciamos, né? A nação brasileira presenciou. Caos generalizado, desemprego que ainda hoje insiste, mais de 13 milhões de desempregados, graças a políticas desastrosas de Dilma. Veio o impeachment, que muitos chamam de golpe. Não houve golpe. Tudo foi feito dentro dos trâmites da lei, do que rege a Constituição.
E hoje, inclusive, quer dizer, ultimamente, a esquerda, os petistas têm chamado o governo atual golpista. Ora, ele foi escolhido pelo pessoal que escolheu Dilma. E conforme a nossa Constituição, quando um governante, no caso o presidente da República, é afastado, assume o vice, se não houver impedimento legal contra alguma coisa contra este, no tocante à justiça. E o Temer está desimpedido para assumir. O desastre continuou. Temos visto. Durante o impeachment, os elementos, falo até com uma certa repugnância, porque eles nada fizeram em prol da nação, pelo contrário, só tem praticado desmandos, entre outros, Lewandowski, etc, etc. Mas no caso em questão, estamos falando de Lewandowski e Renan Calheiro. Um ad benesses permitiram que Dilma pudesse concorrer à carga eletiva. Não devia ter acontecido isso. Ela deveria, dados os desmandos que ela cometeu, os erros os mais diversos, ter ficado inelegível por 8 anos. E, conclusão, Dilma se candidata ao Senado. Felizmente perdeu. Ô Dilma, vem cá. Tu já acha pouco o que fizesse com os cofres públicos, com o dinheiro da nação, dinheiro dos nossos impostos? Você gastou, Dilma, em fundo de campanha, mais de 4 milhões. Você foi quem mais gastou. Dilma, você já achou pouco o rombo que você causou à nossa nação? Você devia ter se tocado e não ter feito tamanho gasto, que assim o povo, eu não, ninguém me engana, assim como não engana muitos outros esclarecidos. Mas ao menos muita gente dizia, ela mudou para melhor. Mas você, Dilma, pelo amor de Deus, continua com seu vício. Você, como diz o agricultor, você é uma formiga de roça. O agricultor diz que a formiga de roça destrói a plantação até deixar só os talos, os galhinhos sem folhas, sem folhagem. Você, aliás, a esquerda é assim. É uma destruidora do bem público, do povo, do bem do povo, que é do público mesmo. Mas Dilma, você agora não tem imunidade parlamentar. E a Operação Lava Jato possivelmente vai ter uma conversinha com você. Aquele caso de Passadena, daquela refinaria sucateada que você pagou um absurdo por ela, você vai prestar conta, Dilma. Se você não tiver dinheiro para devolver, mas você vai prestar conta. Nós estamos querendo ver, tá, Dilma? Quem sabe até você não vai fazer companhia ao seu ilustre Lula. Ok, Dilma? Se liga. Marina, sou ouvinte assíduo de emissoras de rádio independente, aquela que não tem tendência A ou B. Ela faz um jornalismo com independência. E outro dia, ouvi num debate, aliás, numa entrevista com você, onde você dizia que não iria apoiar ninguém no segundo turno. Iria assumir uma posição de neutralidade. Marina, você prova para o Brasil com isso que você ter se candidatado à presidência foi um projeto pessoal, estritamente pessoal. Você não tinha intenção de trabalhar pelo país. Porque se você tivesse, Marina, agora no segundo turno, você escolheria o candidato que é interessante para o país, não para você. Porque o político é escolhido pelo voto. Então ele tem um compromisso com o seu eleitorado. Tem um compromisso com a nação. E você está alheia, você está na Operação Pilatos. Está lavando as mãos, né, ô Marina?
você parece que é como alguém pregou. Você é verdinha por fora, tal qual o que você defende, a ecologia, mas você parece meio avermelhada por dentro, viu, ô Marina? Mas o povo está mais consciente, mais esclarecido politicamente falando, e com memória. Prova está que muita gente não se reelegeu agora. Significa dizer que o gigante acordou. Então, Marina, você ficando alheia no segundo turno, não querendo, se recusando terminantemente a ajudar o país. Tomara que você tenha mudado de ideia. Tomara que minhas palavras agora não surtam o efeito, esteja na contramão da realidade, né? Porque o que eu ouvi há uns 15 dias, mais ou menos, foi isso. Que você ia ficar na neutralidade. E iria fazer oposição ferrenha. Ah, por favor, Marina. Você tem que trabalhar pelo Brasil, Marina. Não é pelo seu interesse particular. Não é pelo seu partido. Porque de tão pequeno, Marina, não conseguiu lhe projetar. Você começou com uma posição bem razoável de mais ou menos 11% e caiu vertiginosamente até 1%, provando assim que você não tinha projeto para o país. O povo viu, o povo enxergou. Tá, Marina? Então você não é patriota. Se o candidato ora na frente, na intenção de votos, não é o que você sonha, mas ao menos você ajudaria o país através dele. E depois você faria a sua oposição se ele não atendesse às necessidades do país. Ok, Marina? Mas o povo tem memória. Na outra eleição, o povo pode estar lembrado do que está fazendo agora e você talvez não consiga ser nenhuma vereadora. Valeu, Marina? Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. O Partido dos Trabalhadores tem feito uma campanha anti-Bolsonaro, até com muita deslealdade. Houve uma fala do general Mourão para um grupo de empresários, se não me engano, em Fortaleza, foi aqui no Nordeste. E na ocasião ele se referiu ao 10º como sendo em outras palavras, uma despesa muito alta, um custo muito alto para o empresariado no geral. Pequeno, médio e grande empresa, pequeno, médio e grande empresário. Então, em momento algum, ele falou que se Bolsonaro chegasse ao poder, iriam acabar com o 13º, até porque 13º, conforme tenho lido, ninguém pode tirar, salvo todos os três poderes se unissem e votassem na reforma da Carta Magna e tirasse. Mas, certamente, não é esse interesse por parte dos políticos conscientes. Então, foi isso que o Mourão falou. Apenas alegou isso, que era onerava muito os cofres das empresas, sobretudo pelos impostos altíssimos que as empresas pagam. Então, eu subentendo que ele quis com isso dizer que se houvesse um melhor controle dos impostos, até porque os impostos do nosso país, do Brasil, segundo a gente lê, é o mais alto do mundo. Se fosse bem empregado, ótimo. Mas o dinheiro é muito desviado. Dinheiro nosso, dinheiro do contribuinte. Então, uma cobrança de imposto disciplinada e justa oneraria menos as despesas dos empresários. E por falar isso, aproveitando para falar de empresário, deixa eu dar por aqui uma pincelada no seguinte. Eu acho interessante o PT, a oposição, está sempre combatendo veementemente os empresários. Capitalismo selvagem, etc, etc, etc. Mas esse que vos fala, natural do estado de Pernambuco, uma região pobre, desassistida, até bem pouco tempo, hoje está melhor. Poderia até estar muito melhor não fosse os desvios do PP no governo Lula e Dilma, que desestabilizou muitas empresas, inclusive uma que eu trabalhei, que é de Piracicaba, com
uma filial aqui lá por Recife, fechou as portas. Pois bem, então, como dizia, então eles não concordam com a existência do empresariado, de empresas. Então, como eu ia dizendo, sempre trabalhei no estado de Pernambuco, depois passei pelas Forças Armadas, sempre trabalhei na iniciativa privada e nunca fiquei desempregado. Nunca, eu não sei o que é desemprego. Dois motivos me deu essa condição de não ficar desempregado. Primeiro, me profissionalizei naquilo que o mercado local absorve. Segundo, fui zeloso com meus empregos. Então, por isso, nunca fiquei desempregado. Então, você do PT, que é contra o empresariado, faz o seguinte: para você não ficar desempregado, estuda, faz curso profissionalizante, vai à luta, para de fazer movimento de greve no meio da semana. Então, assim você não fica sem emprego e vê o empresário de forma diferente, porque são eles que nos dão emprego, exatamente os empresários. Ok, gente? General Mourão ainda falou também sobre bolsas, a Bolsa Família, Bolsa Social, e o PT, querendo pegar carona na fala do general, fez uma interpretação errônea, proposital e maliciosa, dizendo que Bolsonaro, se eleito fosse, iria cortar as bolsas. Não é verdade. Bolsonaro é eleito, e vai ser eleito sim, com a ajuda de Deus e dos eleitores conscientes, ele pretende apenas ver onde está havendo bolsas irregulares e cortar, porque existe um volume enorme de bolsas distribuídas de forma inadequada. Então, ele vai reordenar essa distribuição de bolsas. Isso sim, e até fazendo essa reordenação, essa organização, vai sobrar dinheiro e ele pode melhorar o valor das bolsas. Então, não está no plano de governo Bolsonaro cortar décimo ou bolsa. As bolsas, repito, terão direito quem de fato merecer por direito, não como está acontecendo. Haddad, olha Maria Haddad. Ultimamente, Haddad virou até religioso. Mãozinhas de bênção. Ele e a sua vice-presidente, a vice Emanuela Dávila, é sabido que ela é comunista de carteirinha. E os comunistas socialistas seguem a cartilha de Karl Marx, onde não se pratica religião. A Emanuela Dávila, eu vi em algumas fotos, ela tendo aqui no peito, Jesus é travesti. Imagina que mancada ela deu. Nós, país de povo religioso, com práticas religiosas as mais variadas, mas religiosos, sempre tendo como esteio Deus, que é único. Então ela coloca isso, quer dizer, essa ofensa a Jesus, e tem no lado do seu corpo a imagem de Guevara. Guevara é um assassino frio que executava pessoalmente, friamente, seus opositores na época que estavam dominando Cuba. Felizmente ele foi retirado de cena.
Haddad, o evangélico. Dizer, ou dizer-se, afirmar-se, ser religioso, quando o indivíduo é comunista, socialista ou comunista, que Haddad o é. A gente vê, né, quando ele está na rua, aquele gesto de comunista, punho cerrado para baixo. Isso significa, sou comunista. Então, o comunista afirmar-se religioso é mesmo que o jogador de futebol não saber driblar. Então, ele não é jogador de futebol. Então, se o indivíduo afirma-se comunista, ele não pode ser religioso. Fere os princípios, a ideologia deles, os princípios de Marx. É a Bíblia deles. E por falar em comunista, que não adota a religião como esteio, a fé religiosa, temos um inscrito no nosso canal, no canal Velho Pardal, um cidadão boliviano. E ele falou que Evo Morales está perseguindo as religiões, onde até baixou decreto, onde tiver pessoas reunidas em pregações religiosas, seja qual for, ele interpreta como subordinação e pode até prender, condenar essas pessoas. Então, hoje, Haddad é religioso, aspas, mas se chegarem ao poder que Deus nos livre, mais dia menos dia ele vai praticar os mesmos princípios de outros países que perseguem os religiosos. O Haddad está se traindo. Desespero de campanha. Quer dizer, o seu marqueteiro foi infeliz quando fez algumas sugestões a ele, como, por exemplo, deixar de usar a bandeira vermelha. Então, o seu seguidor fanático, chipado, alienado, viu com estranheza essa atitude. Como pode? Bandeira verde e amarela, o que eles mais gostam de fazer é queimar a nossa bandeira em praça pública, como agora está adotando a bandeira verde e amarelo. Como se brasileiros são brasileiros que nasceram no Brasil, mas não são patriotas. A diferença está aí. Isso até nos lembra, na época da ditadura, onde tinha muitos panfletos onde dizia: Brasil, ame-o ou deixe-o, ou deixe. Vermelhos, se vocês estão descontentes com o nosso país, vão embora. Tem aí a Venezuela bem pertinho, a Bolívia de Morales, tem um bocado de países aí na América Central, América Latina, Cuba, né? Vamos para lá. Porque ser comunista hoje no Brasil é mesmo que empurrar bêbado de ladeira abaixo. É mole, principalmente se for político, porque ele tem um salário alto para pregar uma doutrina contra os princípios os interesses do nosso país. Então vamos para lá, para esses países. Então, Haddad, você se traiu pela sua sede de poder, sendo religioso de última hora e usando bandeira verde e amarela. Por favor, a bandeira de vocês é a vermelha com um martelo e uma foice, no símbolo mundialmente conhecido de comunistas, socialistas ou comunistas. Haddad, você tem acusado o candidato Bolsonaro de estar fugindo dos debates. Deixa eu te falar uma coisa, Haddad. Esse humilde metalúrgico que vos fala. O eleitorado de Bolsonaro é um eleitorado consciente. Bolsonaro não precisa ir para debate, até porque ele está com um sério problema de saúde, Haddad. Está com seríssimo problema de saúde. E eu acho que, não vou nem falar certa coisa que eu ia falar agora, mas ficar perto de você, ele pode pegar algumas bactérias que só vai agravar a sua saúde, a saúde dele, do Bolsonaro.
Então, o eleitorado de Bolsonaro, repito, já está consciente do seu voto, do nosso voto. Nós vamos sim votar em Bolsonaro, vamos elegê-lo, nosso governo. Se depois de 4 anos ele não nos foi interessante, a gente elege outro. Simples assim. Então, Haddad, você fica dizendo aí a toda hora, o candidato da oposição está com medo. O que será que ele esconde? Ô Haddad, por favor, olha a vida pregressa de Bolsonaro. Não tem nenhuma acusação de corrupção. Sobretudo, olha a tua, porque eu vi aí numa reportagem uma interminável lista de algumas coisas tuas, daí na justiça. Pena que essa mesma justiça não praticou aquele de ficha limpa, né? Aquele princípio da ficha limpa, não permitindo que se candidate pessoas, como mulheres, que tenham débito para com a justiça. Bom, você está aí concorrendo, mas vai perder. Então, com relação ainda a Bolsonaro fugindo dos debates que você acusa, todo o pessoal que compõe, eu falo a cúpula, que fez parte do PT, todo mundo engaiolado ou a caminho. Então o que você vai apresentar, Haddad? Que orgulho você vai ter do pessoal que você representa? Está todo mundo engaiolado, graças a Deus. O lugar de marginal é na prisão. Tem o marginal rico e o marginal pobre. O marginal rico é aquele que pode pagar bons advogados. O pobre, coitado, apodrece atrás das grades. Mas marginal é marginal. Haddad, o cara que você se espelha nele, que por sinal, se a justiça tivesse permitido que ele concorresse, você seria o vice dele, está preso, condenado por formação de quadrilha, etc, etc, etc. E o que é que esse homem representa para o nosso país, Haddad? O que é que você num debate ia dizer? Porque bastava Bolsonaro dizer, olha, fulano, ciclano, etc, todo mundo preso. Você ia ter orgulho disso, Haddad? Você está sendo dirigido, direcionado, Haddad, por um condenado, por um chefe de quadrilha. É isso que a justiça acusou Lula. Então, nós temos assim pessoas muito conhecidas no meio do banditismo, Fernandinho Beiramar, Marcola, Nenda Rocinha e outros. É o pessoal que comanda o crime organizado de dentro do presídio, que infelizmente ainda vaza uso de celular e recadinho através de advogado, etc, etc. Então, esse pessoal citado é do narcotráfico. Apenas isso, narcotráfico. E o seu chefe, ele provocou estragos enormes à nação brasileira. Não foi apenas um segmento, foi a nação brasileira, que hoje estamos pagando caro por isso. Portanto, Haddad, é até bom que você não vá para debate com Bolsonaro, porque o que está ruim para você hoje poderá ficar pior nos próximos dias. Embora, faltando 7 dias, né, para a eleição segundo turno, só um defeito nas urnas lhe dará a vitória. Se tudo ocorrer bem, dentro da normalidade, se não houver problemas nas urnas, vai ser difícil, até impossível você tirar essa diferença em tão pouco tempo. Ok, Bolsonaro? Ok, Haddad. Bolsonaro é o nosso futuro presidente. Haddad,
se você fosse eleito, você tiraria o sossego dos fazendeiros, porque os vândalos do MST iriam ficar com mais folga ainda, respaldado na sua aprovação, e o homem do campo, coitado, os fazendeiros. Devemos lembrar a você que reforma agrária é feita pelo INCRA. Então, os governantes do passado, um passado não muito distante, deveriam ter fortificado, estruturado o INCRA para que essa instituição pudesse, de fato, promover reforma agrária dentro dos princípios que regem o campo. Tive a oportunidade de trabalhar para o INCRA por um ano, onde fazíamos cadastro rural, cadastro técnico rural. E nos foi dito, durante o curso, que terras improdutivas o INCRA desapropria, para que volte a ter suas funções ativadas, né? Então hoje você vê muita terra improdutiva nas usinas de açúcar, mas não são exatamente improdutivas, são terras em repouso, porque há o cultivo da cana, depois a exploração desta, e por uns tempos ficam em repouso, repito, mas não são improdutivas. Então, o que é que o governo Lula e Dilma fez? Enfraqueceu o INCRA e deixou a reforma agrária a critério do MST. Então, no governo Bolsonaro, haverá uma inversão de valores. O INCRA é quem deve resolver esse assunto do homem do campo. Haddad, o sonho, o ideal, a meta, o projeto do socialismo comunista é implantar o comunismo ou socialismo, é a palavra mais bonitinha, do país. Não é à toa que antes de 2000, se não me engano, do ano 2000, Lula e Fidel Castro e outros fundaram o Foro de São Paulo, com o propósito de ajudar os países em desenvolvimento. Mas a verdade não era essa. E desse Foro de São Paulo surgiu a URSAL, que é União das Repúblicas Socialistas da América Latina. Então a intenção do PT e afins era implantar, passo a passo, o socialismo comunista no Brasil. A intenção da esquerda era tornar o nosso país sem fronteira, através dessa URSAL. Mas, graças a Deus, sobretudo, e a nação ter acordado, ter despertado, o sonho petista, o sonho esquerdista, me parece que está morrendo. Tomara que sim. Então, Haddad, esqueça a ideia de ser presidente do Brasil, porque nós, eleitores conscientes, não queremos um país comunista. Nós queremos, não o que temos hoje, mas uma situação melhor para o nosso país. Meu caro amigo e amiga do Facebook e YouTube, domingo próximo, de forma alguma, mudem de ideia, porque se a esquerda assumir as rédeas da nação, vai ficar ruim para o nosso país
para os nossos filhos, para os nossos netos, porque o propósito deles, esquerdistas, é desestabilizar a família. Porque é assim que funciona o regime socialista comunista, desestabiliza tudo. É através do voto, do direito de escolha, que podemos nos livrar dessa praga infame chamada socialismo comunista. A todos nosso abraço, nossas desculpas por ter tomado o tempo de vocês. E Bolsonaro, B17, nosso presidente da República, com a ajuda de Deus e do eleitorado consciente. Abraço.